Aleluia. Deus também me dê graça para pregar com essa garganta desse jeito, em nome de Jesus. Eu queria ministrar essa palavra, mas eu confesso para os irmãos que não hoje, porque Deus tem arrebentado a minha vida com essa palavra. Deus tem mudado meus conceitos, mudado minhas estruturas, mudado a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Tem mudado de verdade, Ele tem mudado as minhas convicções, sabe? E de repente a gente como pregador, muitas vezes a gente tem aquele sentimento de segurar um pouco mais a palavra conosco, para que ela possa gerar um pouco mais de vida na gente. Mas quando Deus falou para ministrar essa palavra, eu falei, não. Mas Deus tem colocado Ele no meu coração e eu queria estar ministrando hoje para os irmãos. Porque eu creio que é algo tão importante, igual eu estou te falando, ela tem mudado, Fernanda, a minha vida. Essa palavra mudou a minha vida. Eu estava passando por um momento difícil há um tempo atrás e eu digo isso para as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que estão perto de mim sabem. Eu não preciso que ninguém me cobre, eu mesmo já me cobro o suficiente. Cara, eu me cobro muito, eu me cobro pelas coisas, eu me cobro pelos resultados, eu me cobro por coisas que eu não tenho nada a ver. Às vezes eu conversando com a Mima, com o Caleb e com a Aline, e a gente conversando, e eles chegam para mim e falam, pai, não é culpa sua, amor, não é culpa sua, mas não adianta, a gente se cobre, a gente começa uma cobrança, começa um espírito de cobrança, e de repente quando eu olho para a igreja, e o que eu tenho sentido no meu coração nesses dias, parece que a igreja virou um campo de batalha, porque nós começamos a agir debaixo dessa cobrança, e nós começamos a refletir essa cobrança em cima das pessoas. A gente começa a cobrar, e começa a cobrar, e começa a cobrar, e de repente, aquela pessoa que estava perto de ti, que sabe que tu amava tanto, que tu gostava tanto dela, que tu tinha tanto carinho por ela, no meio do caminho você começa a perder esse sentimento, e você começa essa cobrança, esse aperto, e a gente começa essa cobrança começa a ser tão forte, essa cobrança começa a ser tão pesada, e nós começamos, e quando eu olho hoje para a igreja, parece que nós estamos num campo de batalha. É um irmão falando mal de um outro irmão, é um irmão chateado com o pastor, é outro irmão chateado com outra coisa, é outro irmão que não concorda, e nós estamos no mundo, sabe, do concorda e discorda, que cara, que pelo amor de Deus, todo mundo tem uma opinião, e cara, vira um campo de batalha, e aí você senta com algumas pessoas, elas falam mal do líder, o líder senta com o líder fala mal das pessoas, e você começa a entrar nessa cobrança, nesse espírito, nessa guerra, nessa batalha. E eu fico me perguntando, em algum lugar nós erramos como igreja, em algum lugar nós perdemos a nossa essência, em algum lugar nós perdemos aquilo que nós fomos criados para fazer. E sabe por que isso? Porque quando nós fomos criados como igreja, nós fomos criados para refletir Jesus na terra. O nome cristão, ser cristão, significa ser um pequeno Cristo, é representar Jesus aqui na terra. Mas no meio da caminhada nós perdemos o nosso foco, nós perdemos o nosso olhar. E nós começamos a olhar para isso, para essas cobranças, nós começamos a olhar para as coisas, nós começamos a olhar para resultados, nós começamos a olhar para tantas outras coisas, e nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E esses dias eu comecei a meditar sobre quem Jesus é. E quem Ele foi. E quando eu olhei para Vinho Novo, e quando eu olhei para a igreja, eu não estou falando da igreja do Brasil, eu estou falando de nós. Quando eu olhei para nós, eu vi o quão distante nós estamos do que Deus nos criou para ser. Lembrei de uma pergunta, Fernando, que você já deve ter ouvido aqui há muitos anos atrás, feita pelo pastor Celso. Se você estivesse passando por um momento muito difícil da tua vida hoje, muito difícil, você viria para cá para buscar ajuda? Você ligaria para um irmão da igreja para pedir socorro? E eu comecei a pensar quantas pessoas tem lá fora, desesperadas e perdidas sem o amor de Jesus.
e não têm coragem de passar por aquela porta, porque elas vão ser condenadas, elas vão ser cobradas, elas vão ser criticadas. E nós, na nossa pura e grande santidade, temos nos afastado daquilo que Deus nos criou para ser. Deus tem mudado e arrebentado a minha vida com essa palavra. E de repente, a gente estava conversando, Jaime, aquele dia sobre o rapaz que roubou a tua casa. E eu disse, se eu for lá e eu bater nele, pode ser que seja ele, pode ser que não seja, mas tudo o que eu falei para ele sobre Jesus vai por água abaixo. E como nós temos jogado o nome de Jesus por água abaixo, como nós como igreja temos perdido essa essência do que nós fomos criados para ser. Nós fomos criados para representar Jesus aqui na terra, nós fomos criados para representar o Pai aqui na terra. Nós fomos criados para que quando o seu vizinho queira saber quem é Jesus, presta bem atenção. Quando o seu vizinho quiser saber quem é Jesus, ele tem que olhar para você e saber quem é Jesus. A tua família, quando ela quiser saber quem é Jesus, ela tem que olhar para você e saber, Jesus é assim, como o André é, como o Tiago é, como o Vinho Novo é. Mas nós nos perdemos no meio da caminhada. Nós nos perdemos. E nesse âmbito de refletir Jesus, eu comecei a meditar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Êxodo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Êxodo 33. E essa palavra tem mudado tudo. E vai mudar muita coisa ainda na igreja para o ano que vem. Te prepara. Êxodo 33. Todo mundo abriu? Versículo 18. Então disse Moisés, Êxodo 33, 18. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu te compadecer. E acrescentou, não poderás, versículo 20, e acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quanto a minha glória passar, eu te porei na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não. Pode assentar. Eu conheço esse texto há muitos anos, Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto, Jaime. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, quando Moisés pede para ver Deus, qual é a resposta de Deus? Eu vou passar diante de ti toda a minha, leia aí, toda a minha, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cara, como isso tem marcado a minha vida, como isso tem, sabe, essa simples frase. Sabe, William, ele vira para Deus e fala, Deus, eu quero ver a tua face. Ele fala, eu vou te mostrar. E eu vou passar diante de ti toda a minha. E quem que passou diante de Moisés? Deus. E Deus é bom. Então a sua bondade passou diante dele. E nós temos vivido, e aí eu me fiz a pergunta, Pai, será que eu tenho manifestado e revelado essa bondade de Deus na minha vida? Será que eu tenho sido esse reflexo da bondade, dessa misericórdia,
dessa compaixão de Deus? Ou será que eu tenho sido um reflexo da cobrança, da briga, da discussão, dos problemas, das dificuldades? Será que quando as pessoas olham para mim, eles veem a bondade e a misericórdia de Deus, ou eles veem a cobrança? Quando as pessoas olham, quando eles olham para a igreja, quando eles olham, não precisa me responder, porque eu sei a resposta, eu tenho a resposta. Mas quando as pessoas olham para a igreja, será que elas veem a bondade de Deus? Será que quando as pessoas olham para aqui, eles sabem que qualquer lugar que eles possam, não importa o que eles estiverem passando, eu vou passar por aquela porta e eu vou receber a bondade e a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Alguém vai me abraçar, alguém vai orar comigo, alguém vai me incentivar, alguém vai me ajudar, alguém vai estar do meu lado me incentivando. Será que é isso que as pessoas pensam quando elas olham para nós? Porque quando Deus se define, Ele podia ter falado qualquer outra definição, não sabe, William? Ele podia ter falado: eu vou passar o meu amor, eu vou passar a minha presença, eu vou passar a minha glória, eu vou passar diante de ti toda a minha bondade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu e você somos prova do amor e da misericórdia de Deus. Eu e você somos prova dessa bondade de Deus. Eu e você somos a prova viva que a bondade e a misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Eu comecei a pensar em alguns textos que me machucaram. Porque a Bíblia me ensina que com a medida com que medires, com a medida que medires, eu comecei a ver, e eu comecei a entender o porquê que eu estava tão cansado, tão machucado, porque eu comecei a cobrar as pessoas, e automaticamente eu me cobrei, porque com a medida que eu estava derramando sobre as pessoas, eu estava recebendo. Com a medida com que medires, serás. Mas que Deus nos restaure, como igreja, a essência daquilo que Ele nos criou para ser. Que Deus nos restaure como igreja, para voltarmos a mostrar a sua bondade para as pessoas lá fora. E eu conversava com meu pai sobre esse texto, conversava com meu pai sobre essas convicções, essas coisas. E às vezes eu me sinto, e eu não sei você, eu estou sendo sincero, que parece que o Evangelho é algo para nós sermos meio besta. Mas é a verdade. Porque ele diz que aquele que, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, anda 2. Como nós estamos longe do Evangelho. Se alguém te roubou a capa, dá outra. Se alguém te dá um tapa, vira a outra face. Eu comecei a entender, porque até então eu pensava nesses textos como no literal, mas ele estava dando um exemplo no figurativo. Quando você for injustiçado, continue mostrando a minha bondade. Quando as coisas não estiverem saindo da forma que você achou que devia sair, continua mostrando a minha bondade. Quando todos te perseguirem, você estiver na cruz, olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando você estiver passando por uma situação que é injusta, que é ilegal, que não é legal, ora para o Senhor, coloca diante de Deus, porque a justiça vem do... Nós sabemos do texto, nós sabemos da verdade, mas no meio da caminhada nós nos perdemos. No meio da caminhada nós deixamos de refletir esse Deus. No meio da caminhada nós deixamos de refletir essa bondade. Nós deixamos de refletir. E quando se resume o Senhor, se resume em uma coisa: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles constroem o templo, quando eles fazem tudo, e tudo está pronto, nada acontece. Mas quando os levitas começam a proclamar: o Senhor é bom, a presença de Deus desce sobre aquele lugar e enche a casa, porque Ele é bom.
Mas nós achamos que com o tempo de igreja, nós achamos que com o tempo de santidade, nós achamos que com o tempo de frequentar a igreja, de tempo de pastor, tempo disso ou tempo daquilo, nós começamos a achar que somos um meio justos. Nós começamos a achar que não, mas eu tenho 20 anos de igreja, 20 anos que eu não peco. Mentira! Você pecou hoje de manhã. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se você não cometeu nenhum pecado, você cometeu um de orgulho. Pronto, já cometeu. Você não tem nenhum pecado. Tem o de orgulho de não ter pecado. Pronto, já cometeu. E sabe por que você vai entrar no céu? Por causa da bondade de Deus. Sabe por que você vai entrar no céu? Não é pelo tanto de dinheiro que você colocou nessa igreja ou em outra igreja. Não é pelo tanto de coisas que você fez. Não é pelo tanto de coisas que você moveu. Mas é por causa da bondade de Deus. Eu terei, e Ele continua dizendo, eu vou passar diante de ti toda a minha bondade. E eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então não é dos que correm melhor a vitória, mas é daqueles que acham graça e misericórdia aos olhos do Senhor. A vitória não depende dos que correm melhor, mas a vitória depende de achar graça e misericórdia diante da bondade e da misericórdia de Deus. E isso tem me feito refletir, isso tem me feito mudar algumas coisas e mudar algumas atitudes, mudar algumas coisas. Pastor, então você está bonzinho, tá? Não, não é isso que eu estou tentando dizer, que eu sei que existe um processo. Eu sei. Também diz a palavra, né, que o pai disciplina o filho que ama. Então tem algumas coisas que nós temos que ponderar, eu entendo isso e não estou tirando as verdades, por favor. Uma coisa eu ouvi essa semana muito interessante, da resistência que nós temos na nossa mente contra novas coisas. Toda vez que nós falamos algo novo, a nossa mente quer travar e quer contestar com outras coisas. Não, não é bem assim, não, é assim. Deus é bom e a sua misericórdia dura. E respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar passar toda a minha e te proclamarei o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a hora que você vê, Abraão, mas é isso, a hora que você vê a minha glória, eu te proclamarei que eu sou bom. Terei misericórdia de quem eu tiver e compadecer-me-ei de quem eu me... Deus é, e a sua misericórdia dura. E aí ele me levou a uma pergunta. Eu, sendo cristão, representando Jesus aqui na terra, qual tem sido a imagem que as pessoas têm tido de Jesus através da minha vida? Qual tem sido a imagem que as pessoas têm tido de Jesus através da Vinho Novo? Qual tem sido a imagem que as pessoas têm tido da igreja de Jesus nos últimos dias? Qual tem sido? Abra sua Bíblia comigo. Vou ficar sentado mesmo. Oh, Deus. Oséias, profeta Oséias, 6. Quem abriu aí, pode abrir. 6:6 diz o quê?
Oséias 6:6. O que eu quero, o que Deus busca de nós? O que Deus busca de mim, de você, André? Misericórdia, mais do que o teu dízimo e a tua oferta. Misericórdia, mais do que trabalhar na igreja. Misericórdia. Misericórdia, mais do que o holocausto, mais do que o sacrifício, mais do que o holocausto. Ele prefere? Pois eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Como nós precisamos voltar à nossa essência e voltarmos a resplandecer e ser uma igreja da forma que Deus nos criou para ser. Uma igreja que age em misericórdia, compaixão e amor. Uma igreja que olha para os cativos, olha para os perdidos. Uma igreja que olha para as almas e entende quantas pessoas estão se perdendo nesse exato momento. E você discutindo, porque no brabo com Deus, porque não trocou teu carro novo esse ano. Porque o pastor não sei o quê, porque o louvor não sei o quê, porque não sei o quê, porque o ar está quente, porque o ar está frio, porque não sei o quê, porque o louvor não sei o quê, porque o louvor não sei o quê, porque não me escalaram, porque não sei o quê. E vira uma competição, vira uma briga, vira uma coisa. Mano, vamos trabalhar para Jesus e vamos expressar a graça e a misericórdia de Deus. Vamos trabalhar e vamos refletir esse Jesus que eu e você fomos criados para refletir. Vamos expor esse Jesus que é a verdade. Jesus é amor, bondade, misericórdia. Vamos expressar esse amor para as pessoas lá fora, para as vidas, para as almas lá fora. E quando eles olharem para nós, eles vão saber que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o meu pedido e a minha oração para o ano que vem é que Deus levante neste lugar uma igreja de amor, de misericórdia e de compaixão. Que Deus nos volte à essência daquilo que nós fomos criados para ser. Quantos aqui, não precisa levantar a tua mão, que ficaram aqui porque o dia que passaram por aquela porta receberam um abraço, receberam um carinho, receberam uma oração. Mas hoje nós estamos tão chiques, tão cheirosos, tão poderosos, e não abraçamos ninguém, não oramos por ninguém, ficamos bravos quando o pastor manda orar com a pessoa do lado. Ai, de novo. Mas para que Deus te trouxe aqui? Para ser um canal das bênçãos e da misericórdia dEle? Para que a pessoa do seu lado receba um toque fresco de Deus através da sua vida? Para que a pessoa lembre que alguém a ama? Para que a pessoa lembre que tem alguém que se importa com ela? Que tem alguém que está disposto a sentar num poço e esperar uma mulher que veio buscar água fora do tempo, para encontrar com ela e para dizer para ela que ele a amava. Aquele homem que estava disposto a largar tudo para curar um cego, parava a multidão para parar por um paralítico, por um leproso, por um cego. Aquele homem que largava tudo para mostrar a graça e a misericórdia e o amor de Deus. Mas não, estamos tão ocupados com tudo isso. Estamos tão ocupados, estamos tão preocupados, estamos tão preocupados em lutar e guerrear contra o nosso irmão, que nós esquecemos das pessoas que estão lá fora. Eu estou te dizendo que essa é a leitura que eu tenho e assumo a responsabilidade diante de Deus do que eu estou te dizendo.
Nós estamos tão perdidos, brigando entre si, que nós estamos esquecendo das vidas e das pessoas que estão lá fora, morrendo e desesperadas sem Jesus. Há quanto tempo você não fala do amor de Jesus para alguém? Sem usar palavras, mas usando atitudes. Ah não, pastor, mas eu faço uma sopa, Ei, é abraçar, é importar, é ligar, é olhar para aquelas pessoas que não vieram hoje no culto, e ligar para ela e dizer: irmão, você fez falta. Não é cobrar, não é tocar uma pedra, porque deixa eu te dizer, tem muitos que estão nas suas casas com lutas e com dificuldades nesse exato momento, que não vieram como tio Praxedes, né? Tio Praxedes, às vezes não dá para pagar o Uber, mas a gente chega de ônibus, pode chegar atrasado, mas a gente chega. Mas aí o irmão chega atrasado, a gente começa a olhar torto para o irmão. Mas quem é aquela pessoa que vai chegar no final do culto? Mas nós vamos sair daqui com os nossos carros em ar-condicionado, com espaço no carro, e não damos uma carona para o nosso irmão que mora perto da gente. Estou falando um português rasgado. Deixamos de ajudar, deixamos de estender as nossas mãos, deixamos de ajudar o perdido, deixamos de pagar um preço por uma vida. Deixamos. Mas se o irmão pisar no teu pé, vira um inimigo mortal. Tempo para perseguir o irmão tem, mas tempo para ajudar e mostrar a bondade de Deus, não. E o que eu peço nessa noite, e a minha oração é essa: que Deus levante neste lugar uma igreja que reflita Deus na terra. Mais do que um sacrifício, um holocausto. É uma vida, demonstrando a bondade e a misericórdia de Deus. Para terminar, abra sua Bíblia comigo em João. João 10. João 10, versículo 10. O ladrão vem para mas eu vim para que tenha vida, e a tenho. Eu sou o bom e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando você está perseguindo o irmão, quando você está tentando destruir, quando você está lutando contra o seu irmão, você está fazendo o trabalho de quem? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham. E quando ele estava subindo para o céu, e pouquinho tempo antes dele subir para o céu, ele olha para os seus discípulos e diz assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu encarrego vocês de representar o Pai aqui na terra. Pouco tempo antes dele subir, ele olha para os discípulos e diz: da mesma forma que eu fiz. Então presta atenção. Você veio para dar a vida pelas ovelhas. Você veio para dar a vida pelos perdidos. Você veio para dar a vida, e a vida em abundância. Você veio para incentivar o seu irmão. Você veio para orar pelo teu irmão. Você veio para ser um incentivo.
Você veio para mudar a história da vida do seu irmão. Você veio para mudar o casamento do seu irmão. Você veio para mudar o teu irmão e ajudar ele a sair das drogas. Você veio para restaurar a vida do seu irmão. Você não veio para roubar, matar e destruir. Você veio para que dê vidas e a vida em abundância. É nossa responsabilidade, ou minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, é a nossa vez. E sabe por que o mundo está do jeito que ele está? Porque a igreja está do jeito que ela está. Porque nós só procuramos as pessoas porque elas têm que dar alguma coisa, porque elas precisam contribuir, porque elas precisam... Ei, para. E vamos voltar à essência daquilo que nós fomos criados para ser. Que nós voltemos à essência daquilo que nós fomos criados para ser. Coloca a mão no teu coração e peça para que Deus dê essa revelação para ti hoje. Que Deus te chamou. Deus te escolheu. Pai, abra o entendimento da tua igreja para entender isso nessa noite. Que o Senhor nos escolheu. Que isso não é para um pastor, isso não é para ninguém, isso é para todos nós. O Senhor me escolheu para dar vida e vida em abundância. Você é um canal das bênçãos de Deus, você é um canal da cura de Deus, você é um canal da transformação de Deus, você é um instrumento nas mãos de Jeová, de Jireh. Você é Choramaná. Você é um canal das bênçãos de Deus. E que Deus levante neste lugar, essa é a minha oração, verdadeiros cristãos que mostram a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus levante neste lugar pessoas que reflitam a bondade de Deus. Pai, nos perdoa pelo que temos feito com o Evangelho. Pai, nos perdoa pelo que temos feito com a igreja. Nos perdoe. Eu te peço, como pastor dessa casa, eu te peço perdão. Perdoa-me, porque quando as pessoas têm olhado para mim, elas não têm visto a bondade do Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque ainda dá tempo de escrever uma nova história. Obrigado porque ainda dá tempo de escrever uma nova história, um novo tempo e um novo destino. Leva-nos de volta. Eu te peço nessa noite, leva-nos de volta a sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Livra-nos de brigarmos. Livra-nos de brigarmos com os nossos irmãos, Pai. Livra-nos, ó Pai, de guerrearmos entre nós mesmos. Porque uma casa dividida, ela não prospera. E Satanás tem lançado isso no meio da igreja nos últimos dias. Satanás tem lançado essa guerra, essa contenda, esse desentendimento, essa briga no meio dos irmãos. E a casa do Senhor tem caído.
A igreja tem deixado de ser aquilo que ela foi criada para ser. Nós não temos representado o Senhor como nós deveríamos. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Mas leva-nos, Pai. Leva-nos de volta aonde o Senhor nos criou para ser representantes da bondade e da misericórdia do Senhor. Quando o mundo olha para nós, eles nos veem como os representantes da acusação, da severidade, do castigo de Deus. Mas leva-nos de volta para mostrarmos ao mundo que Tu és amor, de tal maneira que o Senhor deu o Teu Filho por amor de cada um de nós. Leva-nos de volta a este lugar, eu te peço nessa noite, Pai. Leva-nos de volta a este lugar, em nome de Jesus. Começa a profetizar com teu irmão. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão. Começa a profetizar sobre a vida dele. Que ele vai ser esse representante do Senhor. Que ele vai ser esse canal de bênçãos. Que ele vai ser esse canal do Senhor. Profetiza isso sobre o seu irmão nessa noite. Profetiza. Oh Deus, quando as pessoas olharem para o meu irmão, eles vejam o Senhor, Pai. Dá-nos forças para dizermos não. Dá-nos forças para dizermos não. Dá-nos coragem para dizer não à nossa própria justiça, ao nosso próprio ego, à nossa própria razão. Levanta, Pai, pessoas que estão dispostas a gastar a noite com seu irmão, a limpar o vômito do bêbado, a restaurar o ferido, a curar, a sarar, ó Pai, restaurar casamentos, restaurar vidas, Pai. Levanta neste lugar, Pai, homens e mulheres dispostos a refletir a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. Levanta neste lugar pessoas para mostrar o amor de Jesus para as pessoas lá fora. Da mesma forma que um dia mostraram para nós, da mesma forma que um dia nos mostraram. Levanta neste lugar, Pai, instrumentos da bondade, da misericórdia, do amor. Pai, assim eu profetizo sobre a Tua casa nessa noite. Que todo o nosso fôlego, todos os nossos dias, todas as nossas forças sejam para contar a bondade e a misericórdia de Deus. Volta, leva-nos à essência daquilo que o Senhor nos criou para ser. Representantes do Senhor aqui na terra, para mostrar o Seu amor, a Sua bondade e a Sua misericórdia. Assim eu abençoo os Teus filhos nessa noite, e que eles sejam verdadeiros representantes da bondade e da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Uma semana abençoada em nome de Jesus. E lembra, resplandeça Jesus aonde você estiver. Resplandeça a bondade e a misericórdia de Deus onde você estiver. Graça e paz em nome de Jesus. Se você puder dar uma carona para o irmão, ajuda alguém. Graça e paz em nome de Jesus.